Um comentário feito por Cláudio Dantas sugere que a recente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido usada como moeda de troca entre membros do STF e autoridades dos Estados Unidos. Segundo a teoria, o objetivo seria convencer o governo norte-americano a remover nomes como Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. De acordo com a especulação, a medida visaria negociar uma espécie de alívio diplomático, evitando novos constrangimentos a figuras do Supremo. A prisão de Bolsonaro nesse cenário funcionaria como ferramenta de pressão, visando algum tipo de acordo internacional. Até o momento, não há confirmação oficial de que tal plano tenha existido. No entanto, a hipótese causou forte repercussão nas redes e alimenta um debate delicado sobre os limites institucionais e o uso político de medidas judiciais. A suposição de que ministros do STF, liderados por Alexandre de Moraes, teriam considerado a prisão de Bolsonaro como forma de barganha com os Estados Unidos, revela uma tensão institucional delicada. A tentativa de influenciar decisões externas por meio de ações internas toca diretamente em princípios da soberania e da diplomacia. Essa possível estratégia teria como objetivo reverter sanções impostas por Washington a membros da Corte Brasileira, especialmente à luz da Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos. O contexto político global, com Donald Trump novamente em evidência, tornaria Bolsonaro uma peça valiosa nesse xadrez diplomático. Críticos veem na manobra um risco grave de deslegitimação do judiciário caso confirmada. JDF alegam que, diante de pressões internacionais, buscar saídas pragmáticas é uma forma de proteger a imagem e a estabilidade das instituições. O cenário, contudo, segue cercado de dúvidas e suspeitas. Fontes próximas ao STF indicam que a prisão de Jair Bolsonaro pode ter sido motivada não apenas por questões jurídicas, mas também por fatores políticos internos. Alexandre de Moraes, segundo relatos, estaria cada vez mais isolado dentro da corte e buscava apoio entre os colegas para enfrentar as sanções da Lei Magnitsky. A decisão de prender Bolsonaro teria vindo de forma precipitada, numa tentativa de forçar os demais ministros a tomarem posição conjunta. O plano, no entanto, não teve o efeito desejado. Ministros como Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso teriam se distanciado da iniciativa, preocupados com o impacto internacional. O resultado foi um movimento arriscado e mal calculado. MS do NARO-ETF. A atitude ampliou o desgaste institucional e colocou em xeque a imagem da corte no exterior. O episódio é visto, por bastidores políticos, como um recado interno e externo que saiu pela culatra. A prisão de Bolsonaro, se de fato usada como tentativa de barganha diplomática com os Estados Unidos da América, marca um dos momentos mais delicados da história recente do judiciário brasileiro. Em meio a pressões externas e o cerco da Lei Magnitsky, o STF teria flertado com uma jogada arriscada demais e desastrosamente visível. Não se brinca de pôquer com Washington. A suposta ideia de sequestrar simbolicamente Bolsonaro para forçar uma negociação lembra episódios sombrios de regimes autoritários. Se houve mesmo tal intenção, foi um erro crasso de cálculo estratégico e institucional. O Brasil não possui cartas suficientes para esse jogo. O silêncio desconfortável de setores da esquerda, normalmente efusivos, diante da prisão de adversários políticos, revela o tamanho da encrenca. A cautela demonstrada por lideranças esquerdistas mostra que, nos bastidores, o episódio foi entendido não como uma vitória, mas como uma falha de proporções perigosas. A crise é apenas do STF, mas da confiança na democracia como um todo. O ministro Luiz Roberto Barroso está cogitando deixar o Supremo Tribunal Federal STF após concluir seu mandato como presidente da Corte, previsto para setembro deste ano. Segundo fontes próximas, a decisão já vinha sendo considerada há algum tempo, mas agora ganhou mais força. O ministro estaria insatisfeito com os rumos do tribunal e o protagonismo político crescente dentro da instituição Barroso. Tem demonstrado desconforto com os embates internos e a repercussão pública de declarações que marcaram sua passagem pelo STF. Frases polêmicas como "perdeu, mané" e "derrotamos o bolsonarismo" geraram desgaste tanto dentro quanto fora da corte. A possibilidade de sua saída reacende o debate sobre o papel político dos ministros do Supremo. Caso a renúncia se confirme, o presidente Lula poderá indicar um novo nome para ocupar a vaga, o que já estaria sendo articulado nos bastidores. 4 possíveis substitutos estariam na mira: Bruno Dantas, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Vinícius Carvalho. O desfecho da situação ainda depende de confirmação oficial por parte de Barroso. A possível saída de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal em setembro, ao fim de sua presidência, pode alterar significativamente
O equilíbrio político do judiciário. O gesto sinaliza não apenas uma decisão pessoal, mas também um possível reconhecimento de desgaste institucional. Barroso teria se frustrado com o avanço do perfil político da corte e a perda de coesão entre os ministros internamente. As tensões com Alexandre de Moraes e outros membros do tribunal aumentaram nos últimos anos. A crescente atuação do STF em temas sensíveis e polarizados expôs os ministros a um nível de desgaste público incomum para a magistratura. No caso de Barroso, isso se agravou após declarações que reforçaram sua imagem de figura política. Dentro do judiciário, a decisão de sair sem confirmada poderá ser utilizada pelo governo Lula como oportunidade para consolidar sua influência no Supremo. Com pelo menos 4 nomes cogitados para a vaga, a escolha poderá afetar temas-chave em pauta na Corte, como regulamentações trabalhistas, demarcações indígenas e julgamentos de figuras da direita. O Senado, porém, ainda pode ser um obstáculo relevante nesse processo. Entre ministros e assessores do Supremo, o desconforto de Barroso já não era segredo. Relatos apontam que ele vinha se sentindo isolado em diversas votações e insatisfeito com a condução política dos colegas. Tentativas de pacificar o ambiente interno fracassaram, e seu discurso conciliador passou a ser visto como ineficaz diante da crescente atuação combativa de ministros como Alexandre de Moraes. Fontes próximas relatam que, embora o plano de saída esteja sendo cuidadosamente articulado, Barroso ainda avalia os impactos da renúncia antes do fim de seu mandato constitucional. Ele estaria tentando sair de cena sem ampliar as tensões ou alimentar ainda mais os ataques que vem sofrendo da direita e até mesmo de setores da esquerda. No centro das articulações políticas, o governo Lula parece já trabalhar com a certeza da saída de Barroso. Os 4 nomes cotados para substituir Lula estariam sendo testados publicamente, e aliados do Planalto estariam negociando apoio no Senado para aprovar o futuro indicado. O momento, apesar de tenso, é visto como oportunidade estratégica para Lula consolidar o perfil ideológico da corte. Barroso talvez esteja apenas cansado. O Supremo mudou, e muito. Nos últimos anos, virou campo de batalha pública, palco de confrontos entre visões de mundo, e o ministro, por mais eloquente que fosse, se viu cada vez mais afundado em uma arena onde cada frase virava munição. Aquela fala na universidade? O famoso perdeu, mané. E a ideia de ter derrotado o bolsonarismo tornaram-se marcas que ele talvez não quisesse carregar. O que antes era toga, virou trincheira. Entre reuniões tensas e decisões polêmicas, Barroso tentou mediar conflitos, mas ficou no meio do fogo cruzado. Moraes ganhou o protagonismo que Barroso nunca buscou abertamente. Com o avanço da pauta política no STF, o ministro percebeu que o equilíbrio técnico havia se perdido. Saiu o juiz, entrou o estrategista menos, e esse não era o papel que ele queria para si. Agora, Lula se prepara. A dança das cadeiras já começou, e os nomes sugeridos mostram que o Planalto quer ministros alinhados mas duradouros. Enquanto isso, no Senado, o PS segura as rédeas da CCJ. Podendo travar nomeações, o Brasil assiste a mais um movimento de xadrez institucional. Se Barroso sair mesmo, levará consigo mais do que sua toga. Deixará um alerta sobre os limites da politização. Não disse. A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de decretar prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro, provocou forte reação política em Brasília. Parlamentares ligados ao ex-presidente iniciaram um movimento de obstrução no Congresso, bloqueando votações e ocupando espaços simbólicos da Câmara dos Deputados. A mobilização foi impulsionada por manifestações populares expressivas em apoio a Bolsonaro no último domingo, contrariando expectativas. O número de apoiadores nas ruas superou previsões, o que elevou o clima de instabilidade política. A presença maciça de camisas amarelas evidenciou que a base bolsonarista permanece mobilizada. Ao mesmo tempo, setores governistas passaram a temer os efeitos dessa decisão judicial no cenário político mais amplo. Além do Congresso paralisado, a medida judicial acentuou divisões dentro do STF e provocou desconforto em parte da opinião pública. A antecipação do embate eleitoral e o desgaste institucional são efeitos colaterais, cada vez mais visíveis. A ofensiva judicial contra Jair Bolsonaro, comandada por Alexandre de Moraes, teve consequências além do âmbito jurídico. Político foi imediato aliados do ex-presidente, paralisaram atividades legislativas. Enquanto manifestações populares sinalizaram vigor renovado da direita, esse cenário impôs obstáculos inesperados para o governo Lula, que pretendia avançar com pautas econômicas nas próximas semanas. Ao decretar a prisão, Moraes esperava consolidar uma narrativa institucional,
mas o efeito pode ter sido inverso. O movimento foi interpretado por opositores como autoritário e incendiou a militância bolsonarista, inclusive dentro do próprio Congresso. O clima de campanha, previsto apenas para 2026, foi antecipado para o segundo semestre de 2025. Esse adiantamento da corrida eleitoral pode inviabilizar projetos essenciais do Executivo. Além disso, o STF pode enfrentar fissuras internas, já que a decisão polarizou ministros. O Legislativo e o Executivo parecem agora presos em uma espiral de tensões crescentes que enfraquece a governabilidade. Nos bastidores do governo, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro caiu como uma bomba. Fontes próximas ao Palácio do Planalto relatam que a decisão foi considerada precipitada e que faltou articulação prévia com a base aliada. O temor é que a ação tenha reacendido a chama de um bolsonarismo que começava a perder tração, enquanto líderes governistas contavam com a chamada fadiga da oposição. As manifestações em massa do último domingo provaram o contrário. Parlamentares da base, pegos de surpresa, agora enfrentam pressão popular e de seus redutos eleitorais para se posicionar contra o STF. A obstrução no Congresso surgiu como resposta imediata à falta de diálogo entre judiciário e legislativo. Além disso, auxiliares do presidente Lula vêm enfrentando dificuldades para avançar, com medidas como a isenção do imposto de renda e o novo auxílio gás. O ambiente no Congresso se tornou imprevisível, e até ministros do STF começaram a rever sua posição diante da condução de Moraes no caso. Nos corredores, já se fala em possível isolamento do ministro. Decisões judiciais carregam peso, e quando mal calculadas, reverberam mais do que o esperado. A tentativa de Alexandre de Moraes de prender Bolsonaro, longe de encerrar um capítulo, abriu uma nova fase de instabilidade. Já vimos esse filme antes. Quando o judiciário entra de sola no jogo político, o efeito costuma ser imprevisível. A reação foi rápida e ruidosa. Congressistas oposicionistas tomaram o plenário, e manifestações massivas, antes desacreditadas, ocuparam as ruas. Em vez de enfraquecer Bolsonaro, a medida reacendeu sua base e deu novo fôlego à direita. Quem achava que o ex-presidente estava fora do jogo, precisará revisar seus cálculos. Enquanto isso, Lula vê seu governo mergulhar num pântano político precoce. Propostas populares empacaram, e o cenário já é de campanha em pleno 2025. Pior, cresce entre ministros e juristas influentes a percepção de que Moraes avançou o sinal. E quando até aliados começam a questionar o rumo das decisões, é sinal de que o xadrez virou contra quem achava ter a rainha na mão.